Eu era agressivo pra caralho, eu gostava de machucar os outros, eu gostava de machucar os outros. Eu gostava de humilhar pessoas, eu gostava de fazer as pessoas sofrerem. Eu gostava de sabe, se eu tinha uma namorada, eu gostava de ser escroto com a minha namorada, isso me fazia, sei lá, eu me sentia bem, por cima. Eu era fodão de ser escroto com a mulher maneira. Eu era fodão de, às vezes, humilhar um amigo meu por alguma coisa que ele tivesse. Eu era fodão, eu me sentia fodão porque eu podia bater nos outros, eu batia nos outros. Então, assim, ó, vamos lá. Algumas coisas importantes. Conscientemente, nunca me incomodou nada disso. Porque, volto a dizer, eu não sentia raiva, não sentia culpa, não sentia nada, porque eu não tinha os abusos mesmo, que foi o do filho da empregada e das meninas do colégio, eu não tinha noção do que era. Eu não tinha a maldade para entender o que eles estavam fazendo. E os outros 2 casos foram tentativas, né, tentativas que foram momentos muito desconfortáveis, tu se sente invadido de alguma forma, do cara tá te encostando sem tu querer. E foram desconfortáveis, porque ali eu já entendia a maldade das pessoas. Conscientemente, nunca mexeu comigo. Agora, inconscientemente, eu tenho certeza que o tanto de agressividade que eu tinha quando eu era mais jovem, eu era agressivo pra caralho, eu gostava de machucar os outros, eu gostava de machucar os outros. Fisicamente, com porrada, e emocionalmente. Eu era um cara, assim, escroto, escroto, muito escroto. Eu gostava de humilhar pessoas, eu gostava de fazer as pessoas sofrerem. Eu gostava de sabe, se eu tinha uma namorada, eu gostava de ser escroto com a minha namorada, isso me fazia, sei lá, eu me sentia bem, por cima. Eu era fodão de ser escroto com a mulher maneira. Eu era fodão de, às vezes, humilhar um amigo meu por alguma coisa que ele tivesse. Eu era fodão, eu me sentia fodão porque eu podia bater nos outros, eu batia nos outros. E isso, hoje eu vejo que era muito mais uma forma de eu machucar o mundo de volta, por conta das coisas que o mundo me machucou, com esses abusos, com o abandono do meu pai biológico, com o fato de eu ter uma coisa que me marcou de verdade, isso me marcou tanto conscientemente como inconscientemente, foi o fato de eu ter apanhado muito quando era mais novo no colégio. Isso aí me marcou muito, isso me marcou pra caralho. Isso moldou uma boa parte do meu caráter e até da minha atitude de enfrentamento, de querer brigar, de gostar de confusão e o caralho. Até hoje eu tento ser mais light, mas são coisas que eu tenho dificuldade, assim, de tipo, olhar uma confusão e não entrar, sacou? Eu tenho dificuldade. Minha mulher fala: "Caralho, tu vê uma confusão lá do lado da rua, tu atravessa para entrar", e eu acho que é muito por conta disso. Essa opressão, né, que tu sofre quando tu é criança, porra, apanhando o tempo todo, o caralho. Juntando tudo isso, mas isso sim me marcou quando eu era criança, isso me marcou de verdade, assim, conscientemente. Esse foi um fantasma que eu carreguei comigo durante muito tempo, o fato de eu ter apanhado tanto quando eu era mais novo. Agora, essas outras 2 coisas, os abusos e o abandono do meu pai, conscientemente não, mas eu tenho certeza que inconscientemente me marcou também e me levou a esse tipo de coisa. Esse tipo de comportamento que hoje eu olho para trás e falo: "Caralho, como eu era babaca, né, cara? Puta que pariu". Eu era uma máquina de machucar as pessoas fisicamente e emocionalmente, e eu não ganhava absolutamente nada com isso. Tanto é que eu resolvi fazer uma mudança brusca quando eu soube que a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, e aí eu fui fazer um retiro, fui sumir, fui ficar recluso, e eu comecei a pensar em tudo que eu tinha passado, eu comecei a tentar resgatar memória desde lá de novinho, o caralho, para tentar entender o porquê que eu era daquele jeito. Eu falei: "Cara, eu preciso mudar. Eu não tenho condição, moral de ensinar uma criança qual é o caminho do bem. Então eu preciso mudar, né, eu preciso
realmente, ressignificar muita coisa, eu preciso pedir desculpa para muita gente. Eu fiz uma lista de um monte de gente que eu tinha que pedir desculpa, voltei para o Brasil, saí ligando para todo mundo, uma galera que eu não falava há trocentos anos, só para pedir desculpa. Teve neguinho que desligou na minha cara, teve neguinho que mandou se fuder, vai se fuder. Teve eu me fuder, teve neguinho que chorou, do nada começou a chorar. Teve gente que eu reatei a amizade. Foi um momento, assim, sinistro, mas, era como se eu precisasse zerar o que ficou para trás, para eu fazer um novo começo na minha vida como uma pessoa decente, como um homem decente. E aí eu comecei a valorizar princípios e valores que eu nunca valorizei. E eu comecei então, eu tinha um molde de homem que eu queria ser, em matéria de virtudes, valores, princípios, e comecei a exercitá-los pra caralho, entendeu? E me perdoei do que eu tinha que me perdoar, do mal que eu fiz para as pessoas, entendi que eu fiz aquilo por conta de coisas que eu carregava comigo, fiz questão de pedir desculpa a todo mundo, mesmo quem não aceitou eu pedi. Foi um momento de: "Cara, eu vou zerar minha vida, vou começar de novo agora", aos 31 anos, né, meu filho nasceu em 2013, 31 anos. Aos 31 anos eu vou recomeçar, tem muita vida pela frente ainda, se eu não aprovo muitas das atitudes que eu tive no passado, eu não posso voltar atrás e desfazê-las, eu vou daqui para frente fazer uma realidade diferente. Então hoje todo mundo me olha e fala: "Caralho, pô, o Brigadeiro é um cara honrado, o Brigadeiro é um cara honesto, o Brigadeiro é um cara". Sou, porque eu exercitei isso. Sou um cara, eu tive alguns valores, eu sempre tive. Sempre fui um cara muito grato, muito leal, avesso à injustiça, tipo, se eu visse um cara mais forte batendo no mais fraco, eu ia intervir. Se eu visse uns 10 cara batendo no outro cara, num cara só, eu ia intervir. Nem que, né, botasse minha saúde em risco, eu ia intervir. Esse tipo de coisa eu sempre tive. Eu sempre fui muito amigo dos filhos das empregadas. Por quê? Porque eu morava na Barra, lugar de playboy, os playboys eram escrotos e humilhavam essa molecada, e eu ia defendê-los. Então, eu sempre tive essas coisas. Agora, muitas outras coisas, honestidade, essas paradas, eu, sinceramente, eu cagava pra isso. No Rio, antigamente, se tu fosse um malandro, tu era foda. Tu ser honesto era tu ser otário, tu ser enrolado. Então a gente era criado para ser um malandrão, para dar um golpezinho aqui, para dar um golpezinho ali, para passar a perna no cara ali, para usar de um cara para chegar não sei aonde, entendeu? E mentir aqui para ganhar um negócio lá na frente. Os caôzinho, jeitinho carioca. E eu tive que parar com essa porra e entender que eu não queria que meu filho fosse assim. E como eu sabia que o meu filho ia seguir o meu exemplo, eu tinha que me tornar um homem melhor, para eu poder ser um pai decente, para que meu filho pudesse ter uma vida decente. Então eu fiz esse recomeço todo. Agora, é engraçado a gente ver, essas pessoas que, por exemplo, vou mostrar uma coisa aqui, ó. Ah, e aí eu quero fazer um alerta, né, antes, importantíssimo, muito importante mesmo. Galera, muito cuidado, você que tem filho, você que tem neto, você que tem sobrinho, muito cuidado em deixar essas crianças sozinhas, muito cuidado. Eu hoje, por exemplo, o que eu faço é, meus filhos podem trazer os amigos que forem aqui em casa. Minha casa vive cheia de criança, mané. Final de semana, sexta-feira, hoje é quarta. Na sexta mesmo já começa a lotar de criança aqui nessa porra aqui. Eu chego em casa da academia de noite, quando eu olho já é um moleque pra caralho. E aí tio, pai, e aí tio. Aí minha mulher liga, pede comida pra todo mundo e o caralho é a zona do caralho. E o moleque gritando, eu falo, caralho, mano. Mas eu falo pra minha esposa, porra, aqui em casa. Nada dos meus filhos ir dormir na casa de não sei quem, porque eu não sei, tem muito doente no mundo, a gente não vê. A gente viu agora um piloto da TAM, porra, 60 anos, o cara foi preso, mais de 10 dentro do avião, em Congonhas, não sei se vocês viram isso. O cara, mais de 10 anos, toca uma rede de aliciamento e abuso de menores. Meu irmão, tem doente pra caralho.
Aqui em Balneário, um tempo atrás, pegaram um filho da puta de um professor de jiu-jitsu, que veio de Manaus para cá, para trazer a equipe dele para competir, e foi preso aqui, porque abusava dos alunos. Isso é comum pra caralho no jiu-jitsu, inclusive, professor que abusa de criança. Então, assim, tem muito doente. Então eu e minha esposa, a gente falou: "Meu irmão, a gente lota aqui em casa de criança, não tem problema, a criançada vem aqui, fica no condomínio até a hora que quiser, pode fazer o caralho que quiser aqui. Agora aqui em casa, nada de deixar ir para casa dos outros, que a gente não sabe quem são os pais, quem são as mães. Tem muito doente, quem são os irmãos mais velhos, entendeu? Tem que tomar muito cuidado. Colégio tem que tomar muito cuidado. Melhor coisa é ter uma comunicação aberta com as crianças, para eles se sentirem à vontade de contar tudo para vocês. Meus filhos têm comunicação, canal aberto pra caralho comigo. Eles vêm, contam falam sobre tudo, falam de sexo, falam de qualquer coisa, falam comigo, se sentem à vontade. Porque, assim, eu não tinha isso com meus pais. Se eu tivesse minha mãe, ela ficou sabendo dessas histórias todas depois que eu contei no podcast. Minha mãe nunca soube dessas porra. O meu pai de criação nunca soube dessas paradas, porque eu não tinha essa abertura para contar. De repente, se eu tivesse a abertura que, por exemplo, meus filhos têm comigo, eu teria falado: "Ô pai, ô mãe, porra, o filho da empregada fica pegando no meu pinto". Ou então: "Porra, todo dia no ônibus do colégio, quando eu tô voltando, as meninas pedem pra eu botar o peru pra fora, ficam dando beijinho no meu peru, ficam pegando meu peru. O que que estão fazendo?". Talvez eu tivesse contado. E talvez a história teria sido completamente outra, né. Então, assim, só que eu não tinha essa proximidade, e isso é muito perigoso, assim, por isso que eu falo, cara, quem é pai, porra, investe um tempo maior para ficar com os filhos, sabe, para ficar junto, para criar essa conexão, porque essa conexão pode ser a diferença do seu filho ser abusado ou não. Pode ser a diferença do teu filho ser abusado ou não, do seu filho ser estuprado ou não, entendeu?